Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo semanal do Petit Jornal, esse encontro tradicional aqui do podcast, encontro entre eu, Daniel Souza e Tanguy O Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos de economia e de política internacional ao longo dos últimos dias. Os últimos dias foram tão quentes, Tanguy, que a gente teve dois bate-papos extras. Bate-papos, né? Acho que é bate-papos. É isso. Bate-papos extras. E, consequentemente, nós falamos especificamente de Evergrande e também do discurso do Jair Bolsonaro na ONU. Consequentemente, esses são dois temas super importantes que não vão ser explorados aqui no nosso encontro de hoje, uma vez que já tiveram um espaço exclusivo para o seu debate no nosso feed, não é isso? Ô, Daniel, você sabe que eu não gosto de concordar com você, né? Eu não gosto. Por que você não? fala um negócio, aí me dá vontade de falar assim, porra, tá errado. Não é, mentira. E eu já vou começar assim, eu quero falar do discurso Bolsonaro. E o que eu vou fazer aqui? Ah, meu Deus. Eu vou Mas falar, já teve um bate-papo só pra isso, cara. Eu não quero saber. O podcast tá aqui, a pauta é minha, e eu decidi que eu quero falar mais uma vez sobre o discurso, inclusive complementando uma informação de ontem. Complemente. Ontem, quando a gente gravou o bate-papo especial para falar sobre o discurso Bolsonaro, eu levantei uma bola aqui que, quando ele falou sobre receber jovens, mulheres, crianças e adultos afegãos, eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada, porque... E ele falou sobre juízes afegãos. Lembra disso? Falou assim, receber juízes afegãos. E aí eu levantei uma bola aqui que foi o seguinte, cara, eu acho que tinha alguma outra coisa escrita ali no teleprompter dele, ele leu errado. E aí a Anitta Efraim, um beijo pra ela, do Yahoo, pegou o discurso que foi divulgado primeiro pelo Itamaraty, e o que estava escrito lá não era juízes afegãos, e sim jovens afegãos. Então existe uma chance real de eu ter acertado, né? De fato, o Bolsonaro ter lido errado lá no teleprompter, né? Então está escrito jovens, aí faz sentido, né? Jovens afegãos, ok, desde que sejam cristãos, tá? Mas jovens afegãos, juiz afegão não faz muito sentido. No entanto, ali no debate, no Twitter, pessoal comentando e tal, o pessoal lembrou que há uma portaria do CNJ, né? Do Conselho Nacional de Justiça, né? Se eu não me engano, Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça, que vai permitir que juízas afegãs trabalhem no Brasil. Então, juízas afegãs que tiverem visto de exilado político, enfim, podem vir para o Brasil e poderão trabalhar. Mas aí seriam juízas afegãs. Então, eu acho que a gente não vai ter como saber exatamente o que aconteceu, mas está mais forte a chance de fato, ele ter lido errado, ou terem colocado no discurso ali juízes, e na verdade era para falar sobre juízas. Detalhe, o Itamaraty depois mudou a versão no site e trocou a palavra jovens por juízes, porque foi isso que o Bolsonaro falou lá no discurso. Fica aí no ar, acho que não vamos saber, mas a chance dele ter lido errado me parece que nesse momento aumenta em probabilidade. Então, no final das contas, você trouxe um pequeno complemento ao bate-papo que nós fizemos ontem. Pois é, Entendi. Não tinha necessidade de você falar, porra, vai reabrir o... Não, é apenas uma manutenção, uma atualização. Você não explicou, né, de algo que a gente falou. Você não você explicou. Não esperou. Você tá ansioso. Você não aí, explicou. Você não sabe por que você você falou tá que ansioso? era só pra tumultuar. Por Não, quê? você sabe por que você tá ansioso? Porque você tá querendo falar sobre o Copom. Quando você vai falar sobre o Copom, seu coraçãozinho pulsa e você fica ansioso pra falar logo. Então vai lá, Daniel, o que você tem pra falar sobre o Copom com a gente? Ô, Tanguy, foi uma super quarta. Nós tivemos reunião do Copom e tivemos reunião do Fed, veja você, do Banco Central dos Estados Unidos. O Copom, no Brasil, aumentou a taxa Selic 1%, já chegou a 6,25%. Aquela taxa Selic, que até bem pouco tempo atrás estava 2%, está subindo feito um foguete e vai continuar subindo ao longo dos próximos tempos por conta da inflação, né? A inflação no Brasil está no patamar muito elevado, a inflação está muito acima da meta que foi estabelecida para 2020, que é de 3,75% de janeiro a dezembro. Tem ali uma margem de tolerância de 1,5% para cima, 1,5% para baixo, mas mesmo assim a meta de inflação vai ser descumprida por muito. No ano que vem, que nós já estamos focando na meta de inflação do ano que vem, a meta será de 3,5%. Então o Copom vai ter um árduo trabalho para tentar trazer a inflação de volta
para a meta. A gente está falando de um Brasil que tem tido uma inflação pressionada pelo dólar, tem tido uma inflação pressionada por uma série de aspectos alimentares e produtos também que foram majorados no mercado internacional e também por conta dessa dificuldade que o Brasil está tendo de atrair investimentos que poderiam diminuir o dólar e, consequentemente, puxar a inflação brasileira um pouco para baixo. De qualquer maneira, nós continuamos aí nessa escalada dos juros que vai continuar, o que não é uma boa notícia na medida em que atrapalha aí a retomada da economia brasileira, mas é uma medida necessária dentro desse contexto onde a inflação está num patamar muito elevado, incomodando as pessoas e atingindo particularmente os mais pobres. Nos Estados Unidos teve reunião do Fed e o Fed decidiu não fazer nada por enquanto, manter a taxa de juros básica por lá entre 0% e 0,25%, mas sinalizou que pode suspender ou pelo menos diminuir o quantitative easing. O quantitative easing, que é aquela injeção de recursos, literalmente injeção de dólares na economia para estimular emprego, estimular renda e estimular crescimento. O Fed, que está injetando mais ou menos 120 bilhões de dólares por mês na economia, está sugerindo que, olha, acho que está chegando o momento de pelo menos a gente diminuir essa injeção, porque a economia americana está tendo um bom desempenho e corre o risco aí de experimentar pressões inflacionárias perigosas. E já tem aqueles que começam a achar que a alta de juros nos Estados Unidos pode vir em 2022 e não em 2023. Porque funciona assim. Primeiro você desmonta essa injeção de liquidez na economia e numa segunda etapa você acaba aumentando a taxa de juros para conter a pressão inflacionária por lá. Isso é algo sempre preocupante, porque juro mais alto nos Estados Unidos significa juro mais alto no mundo todo, significa menos dólares disponíveis no sistema financeiro internacional e a economia brasileira, claro, sendo impactada por esse contexto global. Deixa eu tentar entender uma coisa aqui, então. O Brasil resolveu não crescer economicamente no momento em que tinha dinheiro rodando, assim, caindo do céu, chovendo, ventava, vinha dólar e tal, e o Brasil resolveu ficar estagnado nesse período. E aí agora vai secar a fonte e o Brasil não cresceu nada. É isso? A leitura é essa? Essa é uma probabilidade muito alta. Nós podemos ter realmente isso acontecendo. Infelizmente, essa janela de alta liquidez no sistema financeiro internacional, ela vai se fechar em algum momento e está cada vez mais claro que ela deve se fechar um pouco antes do que se previa, justamente por conta dessa pressão inflacionária que os Estados Unidos estão experimentando. Então, isso não é uma boa notícia para o Brasil. Quer dizer, a boa notícia é que a interrupção não veio agora, né? Que poderia ser pior, sempre pode ser pior. Você já poderia ter a suspensão desse quantitative easing, dessa injeção de liquidez no atual momento, ainda não veio, mas essa suspensão está cada vez mais próxima. Beleza. Daniel, tivemos uma crise diplomática de proporções significativas, né? Que eu acho que a gente não via já há quase 20 anos. Entre França e Estados Unidos. Lembrando, a gente falou sobre isso aqui, o início da crise a gente falou na quarta-feira passada. Lembrando, a gente está gravando esse bate-papo aqui, como sempre, numa live no Instagram. Ao mesmo tempo a gente grava e vai para o podcast. Então, na última quarta-feira, quando a gente gravou esse bate-papo aqui, eu comentei que a Austrália fez um anúncio de que estava fechando um acordo, né, para uma cooperação de segurança com os Estados Unidos e Reino Unido, né? Aí são os Estados Unidos tentando recobrar uma posição de liderança, de contraposição à China e tal, e o Reino Unido tentando se encontrar no pós-Brexit, né, Daniel? Botou no Waze ali, até agora tá meio desorientado, o que vai fazer e tal. Então o Boris Johnson tá com uma ideia que é o Global Britain, né? Então o Reino Unido partindo para uma política mais global e menos europeia, e eles resolveram trazer a Austrália para dentro do barco. E entre os termos do acordo está uma venda de submarinos de propulsão nuclear dos Estados Unidos para a Austrália. Isso deu um problema danado, porque para assinar esse acordo entre Austrália e Estados Unidos para compra de submarino de propulsão nuclear, cuidado, não é submarino com armamento nuclear. A tecnologia nuclear é usada para propulsão, então é como se fosse o combustível. Para isso, a Austrália abriu mão, rompeu um acordo, né, um contrato assinado com a França no ano de 2016
para que a Austrália comprasse submarinos de propulsão a diesel da França. O que eu achei curioso, porque a França tem tecnologia para produção de submarino de propulsão nuclear. Mas o acordo que a Austrália fez com a França em 2016 era para submarinos de propulsão a diesel. Esse já era um tema que deixava a Austrália meio desconfortável, o submarino francês não é tão bom assim, ele é mais barulhento, né? Isso é importante para um submarino, né? Quanto mais silencioso, melhor. Então, submarino de propulsão submarino nuclear... francês é ruim. É ruim. É isso que você quer dizer. É ruim, é uma banheira. É ruim. Exatamente. Ah, entendi. Aí a Austrália agora arrumou um deal, arrumou um business, arrumou um negócio melhor, é isso? É isso. E aí a França falou assim, olha... Obrigado. Ok, beleza, mas isso não se faz. Nós somos aliados, a gente está na OTAN. Seu Biden, Zé Biden, fica falando aí, queremos consertar a relação com a Europa, porque o Trump não respeitava a Europa, e agora a Europa vai ser importante. Vocês vão lá e dão, termos do governo Macron, vocês dão uma punhalada pelas costas. Aí a França chamou de volta o embaixador em Washington e em Canberra. Né? Então, assim, durante algum momento foi de fato uma crise de proporções importantes. E hoje... Nessa quarta-feira, Zé Biden pegou o telefone e falou assim, vou resolver isso. E aí deu uma ligada pro Macron e deu uma contornada ali. Contornada no seguinte termo, Daniel. Poxa, não entendo que você tenha ficado chateado. Poxa, chato, realmente. Podia ter te ligado antes. Não liguei. Foda-se. Desculpa. Tá? Mas basicamente, tá feito e vai continuar feito. Mas aí já foi, né? E aí é isso. Assim, aconteceu. Aconteceu. Então, não vai mudar nada. Isso foi suficiente para o Macron mandar o embaixador de volta para Washington. E aí perguntaram, vem cá, e a Austrália, como é que é? Né? Vai conversar também? Como é que vai ser e tal? E a Austrália falou assim, temos que ter paciência. Não é para ficar também correndo para resolver isso muito rápido e tal. Deixa lá e daqui a pouco a França vai pensar melhor, vai ver e tal. Então, a Austrália não teve a mesma posição de tentar procurar a França para explicar. E aí foi curioso porque o Biden depois veio falar assim, não, mas a França continua sendo muito importante, a gente tem uma cooperação no combate ao terrorismo. Eu já fiz 2 colunas aqui recentemente, Daniel, para falar sobre o combate ao terrorismo no Sahel, né? Aquela região ali logo ao sul do Saara, no Mali e tal. E, de fato, existe uma cooperação entre França e Estados Unidos. O Biden usou isso para dizer, olha, a cooperação entre Estados Unidos e França continua sendo muito importante, continua sendo estratégica. Isso foi um soluço na relação, mas a tendência é que a gente tente manter um relacionamento especial, importante com a Europa Ocidental, a França é importante e tudo. Então, foi uma crise importante. Eu falei que há quase 20 anos que a gente não tinha algo parecido, porque a última vez que a gente viu uma contraposição tão grande entre França e Estados Unidos foi quando os Estados Unidos resolveram invadir o Iraque. A França foi contra o tempo todo, do início ao fim, nunca concordou com a invasão, e isso levou, portanto, a ânimos um pouco mais acerrados. Então, desde 2003 que a gente não vê uma crise dessa proporção entre Estados Unidos e França. Agora, aproveitando aqui o ensejo de Zé Biden se encontrou com Boris Johnson, né? Boris Johnson está lá nos Estados Unidos, foi lá para a Assembleia Geral da ONU, né? Deu aquela debochada no Bolsonaro, tentou oferecer ali umas AstraZenecas para ele se vacinar. Boris Johnson teve com Queiroga, o Queiroga, né? Quem diria, tá lá contaminado com Covid-19. Quem diria, o Boris a melhor expressão, Daniel. Quem diria complica, quem diria é difícil. Vai lá, Daniel, segue aí. E o Boris Johnson, que teve com o Queiroga e agora teve com o Zé Biden. Rapaz, Zé Biden é um cara idoso, hein? É perigoso aí. O Zé Biden tá com o Boris Johnson, que por sua vez teve com o Marcelo Queiroga. Sei lá. Achei ousada essa movimentação, ousada essa triangulação. Mas o fato é que o Boris Johnson tentou ali arrancar do Zé Biden, Tanguy, a questão de um acordo de livre comércio, né? Porque, porra, né? O Reino Unido, depois do Brexit, tá meio sem amigos, né, Tanguy? Tá numa dificuldade. Tá na dificuldade, tá com escassez de produtos importados. Porque, veja você, depois do Brexit, os produtos europeus não estão entrando no mesmo volume no Reino Unido. E o Reino Unido, que depende de importação de comida, veja você, tá tendo aí um certo
desabastecimento alimentar, tá tendo pressões inflacionárias. Daniel? E não tinha como saber que isso ia acontecer. Que surpresa, isso né? Pô, isso é surpreendente demais. Poxa Muito vida. surpreendente. E aí, Boris Johnson tentou ali arrancar de Zé Biden, fazer um acordo aí de livre comércio, né? Eu e você e eu, afinal, a gente tem essa parceria gostosa desde o século XVIII. Peraí. O Zé Biden, só pra te avisar que eu tinha deixado tudo acertado aí com o rapaz que tava aqui antes, o Trump. Ele disse que eu podia me jogar, se lança no mundo que vai dar tudo certo. Pode vir que eu vou te segurar. E aí falou assim, mas aí ele perdeu a eleição, queria saber se, tá tudo certo, né? Aí tamo bem, né? E o Zé Biden falou que o tal do acordo aparentemente subiu no telhado, Tanguy, porque o acordo comercial, veja bem, a gente está falando de um momento de crise, né? Um momento delicado. Zé Biden está muito focado em estimular a economia americana com produção para os Estados Unidos e achou que, talvez não convém, nesse momento, fazer um acordo de livre comércio com o Reino Unido. Vou aqui seguir o caminho mais protecionista momentaneamente. Não é que o acordo não vai sair, veja bem, meu amigo do cabelo despenteado. É apenas que vai ficar para outro momento. Um outro momento de menor solavanco, um outro momento de menor dificuldade. E eu fiquei com pena do Boris Johnson aqui, porque o cara se joga no Brexit e tal. Pena é uma forma de dizer. Não tô com pena coisa nenhuma, acho que ele fez isso para conseguir o poder e agora se vira. Mas o fato é que o Reino Unido vai continuar tendo aí algumas dificuldades em termos comerciais, porque ao contrário do que esperava, esse acordo de livre comércio com os Estados Unidos não deve sair tão rapidamente, porque Zé Biden, ao contrário de Donald Trump, não considera esse acordo uma prioridade. E isso, inclusive, é um dos motivos que faz com que o Reino Unido vá lá dialogar com a Austrália, dialogar com os Estados Unidos e tal, porque está precisando, de fato, de companhia, né? O Reino Unido, coitado, tá de fato sozinho na história. Daniel, eu queria voltar um pouquinho para a Assembleia Geral, para a gente falar sobre dois outros discursos que falaram mais ou menos do mesmo assunto, que foi, de novo, de Zé Biden, já aproveitando que ele já está na boca do povo aí, e Xi Jinping. Você sabe que a ordem é sempre, né, que o presidente do Brasil fala e depois o presidente dos Estados Unidos fala. Então, Zé Biden foi fazer o discurso dele e falou assim, olha, a gente agora é generoso, a gente está retomando, recobrando a nossa posição de destaque, de liderança, e a gente vai ajudar, né, no negócio de meio ambiente e tal, então vou aumentar o financiamento que os Estados Unidos dão para a mudança da matriz energética em países pobres. E a gente vai chegar agora a 11,4 bilhões de dólares por ano para ajudar países pobres a mudarem sua matriz energética para diminuir emissões. O Xi Jinping ouviu isso, estava um pouco mais para o fim da fila, fez as anotações dele e no discurso dele ele foi lá e fez uma oferta maior ainda. Quer saber? A liderança continua sendo eu. Né? E então a minha proposta vai ser a seguinte. A China promete, no discurso do Xi Jinping, um discurso gravado, tá? Esse ele não estava lá. Um discurso gravado. A China prometeu que vai parar de financiar projetos de construção de planta de exploração de carvão, né? Que usa carvão fora da China. E lembrando que a China é o maior financiador de projetos de utilização de carvão no mundo, excetuando a China, de todos. Então, no momento em que a China diz que a China é responsável sozinha por 13% do financiamento de exploração de carvão no mundo. Então, no momento em que a China diz que vai parar com isso, é uma notícia que é muito maior do que a proposta norte-americana de gastar 11 bilhões ali para ajudar outros países a mudarem essa matriz energética, a ponto do seu conterrâneo, o Antônio Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, dizer que essa foi a melhor notícia que se poderia ter tido para cumprir o Acordo de Paris. Ou seja, Zé Biden foi traído pelo kick da bola, porque ele foi primeiro. No que ele foi, o Xi Jinping falou assim, o meu negócio é mais importante ainda. Então agora vamos ver quem que é a liderança do meio ambiente. Agora, esse é o tipo de leilão que a gente gosta de ver, né? São os dois querendo liderar a transição ambiental que a gente vem, que vem sendo tão aguardada, e os dois vão oferecendo cada vez mais. Então, esse foi meio que o contrapé
né, que o Xi Jinping, é claro, muito provavelmente isso já estava no bolso do Xi Jinping, já estava mais ou menos rascunhado, mas parece que ele foi com gosto também, né? O fato do Biden ter apresentado isso logo no segundo discurso deixa o Xi Jinping numa posição de oferecer algo que tem, de fato, um destaque ainda maior. Já o Brasil, pô, tá na liderança disso aí, né? O Brasil tá preocupado com a questão do aquecimento global, o governo tá focado nessa questão, né? Nessa prioridade. Porque é impressionante. A Assembleia Geral da ONU ela foi marcada por 2 temas: pandemia e aquecimento global. 2 temas nos quais o Brasil tá bem posicionado, de braçada, né, Tanguy? O Brasil tá nadando de braçada. É impressionante. E no discurso, o presidente também deixou claro como é que o Brasil é liderança nesses 2 assuntos, porque não tem no mundo legislação ambiental igual a do Brasil. Tem um presidente que às vezes gosta de não cumprir, né? Diz que não tem que cumprir nada disso, que isso é excesso. Tem, mas a legislação de fato é de ponta. Daniel, Maravilha. eu quero saber sobre pedalando com precatório. Pedalar dá impeachment, né, Daniel? A gente já sabe, mas me conta aí. Que história é essa? Olha, pedalada dá impeachment se o Congresso disser que dá impeachment. Veja bem, veja bem. Isso é importante de ser destacado. Pô, tá pedalando, mas, poxa, beleza. Aí não dá impeachment. Foi uma pedala sem querer. Tudo é questão de ficar bem conversadinho ali. Mas o fato, Tanguy, é que hoje foi delineado, a gente tem falado sobre essa questão do precatório, que nada mais são do que dívidas do governo federal, que a justiça decidiu sem qualquer tipo de espaço para questionamento que precisam ser pagas. O governo está arrumando uma maneira de, em 2022, não pagar uma parte desses precatórios, né, que devem ser aí na casa de 90 bilhões de reais, porque aí complica, né, Tanguy? Ano eleitoral, você quer ter uma margem ali para gastar uma grana, né, para dar uma turbinada nos programas sociais, para ganhar popularidade, aí aparece uma conta da justiça, tem que pagar precatório. Não tem nada a ver com isso, pô. Não estava aqui na época que essa dívida foi gerada, vou dar um calotão, vou jogar isso para frente. Mas aí eu tenho que negociar qual é o calotão que eu vou fazer. E agora está se desenhando o calotão, Tanguy, que é o seguinte, olha, essa dívida aí de uns 90 bilhões, vamos botar um teto? Porque, pô, acho justo, né? Bota um teto, sei lá, vamos pensar num teto aqui, 40 tá bom, né? 40 de teto, 40 bilhões de teto de precatório. Sim, mas e os outros 50? Os outros 50 a gente joga para frente. E depois ver como é que a gente paga. A gente também pode, de repente, conversar. Se você tem uma dívida de imposto, pode abater dívida de imposto. Se você tem a dívida com o governo federal e você é um estado, pode abater dívida também com o governo federal. O importante é que eu tenha dinheiro em caixa para gastar em 2022. Daniel, isso me parece muito negociação de feira, né? Assim, o cara bota, isso aqui, ó, esse lote de fruta aqui é 10. Aí você fala, porra, eu vou pagar 3. Aí o cara de, 3 não dá, meu camarada. Aí você vai negociando ali e tal, e no final das contas você paga um valor ali que ficou bom pros 2. Mas nesse caso é meio que o governo colocando o valor que ele quer pagar naquele momento. Ele tá dizendo que mês que vem ele paga o resto, é isso? É isso. A gente está fazendo aqui uma combinação e até apareceu aqui uma observação no nosso chat, aqui na live. O problema é pedalar sem combinar. É isso. Combinei que vou pedalar. Você combinou que tá pedalando, tá tudo bem, entendeu? A gente joga pra frente e a vida segue seu rumo. Isso que é importante. Agora, quem vai receber primeiro? Dentro desses 40 que vão receber e 50 vão ficar de fora, quem é que vai ser escolhido para entrar nesses 40 aí, Tanguy? Isso é coisa que ainda não está muito clara. Tem ali algumas discussões que estão sendo colocadas, mas eu estou achando essa discussão maravilhosa, porque Paulo Guedes soltou, isso tem algum tempo já, mas eu preciso trazer essa frase de novo: devo, não nego, pago quando puder. Isso Daniel, é tão isso aí anos 80. Isso é tudo que a gente gostaria de ouvir de um ministro, né? É um ministro da economia, tudo que a gente gostaria de ouvir é isso, né? Impressionante, rapaz, impressionante. Aliás, o Paulo Guedes agora, quando faz as reformas, ou quando propõe as reformas, eu já fico arrepiado. Falo, não reforma mais, deixa do jeito que tá. Do jeito que tá bom. Tá bom. Mas você tinha dito que precisava reformar, Daniel. Tinha, mas a reforma em si pode piorar, dependendo do que seja feito. Né? Então, às vezes, é melhor jogar parado. Deixa do jeito que tá, porque piorar é sempre uma possibilidade. É isso. Beleza, Daniel. Vamos fazer aquele agradecimento necessário, obrigatório aos nossos apoiadores, pessoal que chega junto com a gente aí todo mês.
né? Lembrando, o Petit Jornal é uma mídia pequena, independente. O Daniel tem a ideia de fazer como é que é, Daniel? Quem é que faz o quê, né? E aí tem lá a pauta, Isso. Tanguy Daniel. Captação de som, Tanguy Daniel. Edição, Tanguy Daniel. Levantamento de informações. Fact-checking, Tanguy Daniel. Produção. Contabilidade, Tanguy Daniel. Então, é a gente que faz, faz. Tem a Clara, que sempre ajuda a gente. Aliás, um beijo para ela, particularmente com o Instagram, né? Ajuda a gente lá. Mas a gente basicamente depende da contribuição de vocês, da colaboração de vocês. O pessoal que quiser se tornar nosso apoiador, acessa lá o nosso site, né, Daniel? www.petijornal.com.br. Então fica o nosso enorme agradecimento a quem já colabora e o seu convite para se tornar apoiador do Petit Jornal também, seja no Brasil, seja no exterior. Entra lá, petijornal.com.br, tem lá uma aba Apoie o Petit, e por lá você tem, portanto, todas as instruções. Né não, Daniel? É isso. Você tem todas as instruções lá na aba Apoie o Petit no site do podcast, petijornal.com.br. A gente tem também o site do outro projeto, né, o petcursos.com.br, que é uma spin-off do Petit Jornal. Spin-off é bonito, né? Spin-off. Onde Daniel, a gente... diga. Você vai falar o que você fez? Você já que quer falar para todo mundo ou você vai deixar eu falar? Se você quiser, eu falo. Eu quero que você fale. Eu acho melhor você falar. Eu sei, que bateu meu coração não aguenta. Meu coração não aguenta. Bateu constrangimento. Eu sei que bateu constrangimento. Como vocês sabem, temos aula gratuita a cada 5 semanas. Cada 5 semanas a gente assumiu um compromisso aqui. Tem sei lá quantas aulas gratuitas, tá? Lá no petcursos.com.br, aliás, petcursos.com.br, você encontra todas. Todas as aulas gratuitas estão lá. Dá pra fazer uma playlist, inclusive, ficar ouvindo aula gratuita do Petit Jornal durante 6 dias. E o Daniel arrumou de fazer a próxima sobre quem, Daniel? Me diz quem é o personagem principal da próxima aula gratuita. Vai, que você merece isso. Tem que Angela, né? Angela é o tema da nossa próxima aula gratuita, afinal ela está deixando o poder, estamos aí em meio ao processo eleitoral na Alemanha, mas eu fiquei meio ofendido, porque você, Tanguy Bagdadi, passou a perna em mim e na hora de mandar lá pro pessoal do Clipping o nome da aula, colocou uma pergunta. Existe imperialismo alemão? Você está sugerindo que Angela é imperialista, é isso mesmo? É uma pergunta, você está sugerindo que a União Europeia virou um playground da Angela, é isso? É isso que você está sugerindo. Daniel, perguntar não ofende. Eu acho que perguntar é necessário. Eu perguntei, aí você se ofendeu. Eu não consigo entender isso. Não é possível isso, gente. Perguntar. Eu achei ofensivo. Achei ofensivo. É isso, a pergunta é essa. Existe imperialismo alemão? Angela Merkel e o projeto europeu. Você vira aí para responder agora, Daniel. Se vira aí, você vai ter que dar essa resposta se tem imperialismo alemão ou não. Aliás, o pior para você, não. O pior é isso, gente. Vou trazer aqui bastidores. As aulas, quando a gente prepara, é assim. Um prepara uma aula e o outro complementa, o outro, né? E na outra aula a gente complementa. Adivinha para quem que caiu para preparar a aula sobre a pergunta se existe imperialismo alemão? Para mim. Então quem vai responder, Daniel, sou eu. Eu que vou chegar à conclusão se existe imperialismo alemão ou não. Aí você vai ter que discordar e tal, mas eu vou ter muito mais possibilidade de provar o meu ponto. Vocês vejam aí. Olha só, o pessoal está dizendo aqui, imperialismo alemão já existe no coração de Daniel. Já existe. Nesse sentido existe esse imperialismo, cara. Angela, rapaz, que mulher, né? Que mulher. Falaremos bastante sobre ela na aula gratuita na próxima terça-feira. Isso aí. E o pessoal quiser ajudar a gente mais ainda, né? Você tem aula gratuita que a pessoa já não gasta um centavo, é só entrar lá e assistir. É só felicidade. E tem uma outra forma da pessoa gratuitamente também ajudar a gente, né? Que é ouvindo os episódios do Petit Jornal pela Orelo. Lembrando, tem um monte de plataforma, né, nos quais os nossos episódios estão. Todos continuam, são todos gratuitos, a gente continua sendo gratuito, assim, o podcast, né, em todas as plataformas. Você não precisa mudar a maneira pela qual você escuta. Mas se você quiser mudar para nos ajudar, você pode nos ouvir pela Orelo. É a única plataforma, pelo menos que eu conheço, né, não sei se tem outra, é a única plataforma que remunera, de forma assim, você não gasta um real para isso, mas a gente é remunerado de qualquer maneira se você nos ouvir pela Orelo. Então, baixa lá o aplicativo, tem no web também, acessa lá o web e ouve a gente lá pelo Orelo, porque vocês já ajudam muito. Aliás, o aplicativo é maravilhoso, viu? O aplicativo é bonito, bem feito, né? Realmente
tem sido um prazer para mim também utilizar a Aurelo. Né, Daniel? Maravilha. Então, semana que vem tem aula gratuita na terça-feira, 21 horas, inscrições, informações em peticursos.com.br, além de todas as aulas gratuitas e cursos de aprofundamento que estão lá disponíveis. E o nosso muito obrigado aos apoiadores do Petit Jornal. Se não estourar nenhuma crise, né? Porque se estourar a crise, amanhã a gente faz mais uma live aqui e bota mais um episódio lá extra no podcast. Daniel, um abraço. Rapaz, tá pesado isso, hein? Tá pra ficar fazendo live contigo aí, pô, isso... Difícil, cara. Essa hora extra tá pesada, hein? Tá pesado. Pois é. Daniel, um abraço. Até a próxima. Valeu. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.